Olá pessoal, meu nome é Ana Flávia, sou acadêmica do 10º período do curso de Fisioterapia da Unipac Barbacena e hoje eu vim aqui relatar para vocês sobre um caso clínico que eu acompanhei, o tratamento durante a realização do estágio, no estágio de campo desse período da pandemia. Igual eu já mencionei para vocês no vídeo anterior, que a gente está realizando os estágios devido à pandemia nas clínicas, e eu escolhi esse paciente porque foi um paciente que eu acompanhei desde a avaliação e eu consegui perceber a evolução desse paciente ao decorrer das semanas, Então, é um caso sobre a tendinite do supraespinhoso. Então, esse paciente, ele deu entrada para fazer o tratamento para tendinite do supraespinhoso. É um paciente de sexo masculino, tem 33 anos de idade. Ele realizou a avaliação no dia 13 de outubro de 2020 e ele chegou já com o diagnóstico de tendinite supraespinhoso. Então, ele apresentou várias queixas. Ele se queixou de dor na região superior do ombro e várias outras descrições características desse tipo de lesão. O enfraquecimento, quase sempre fisgadas, quando o braço era usado na posição de flexo-rotação interna. Ele relatou ainda dor, que aumentava à noite, quando ele já estava deitado para dormir, então estava impedindo ele de dormir sobre aquele braço afetado. Ele descreveu dificuldades no desempenho das atividades diárias de rotina que ele normalmente empregava com o braço, com o membro acima da cabeça. E ele é um paciente que é muito assíduo na academia, e relatou que durante o seu treino, ele vinha sentindo desconforto. E quando foi, numa das últimas vezes, ele foi tentar fazer o exercício de flexão e ele não conseguiu realizar o exercício todo, por causa da dor, que ficou mais intensa. Então, foi realizado, a avaliação desse paciente, coletado todos os dados, foi realizado o teste, foi solicitado para que ele ficasse com o braço abduzido, 90 graus, com flexão, e que vencesse a resistência para tentar abduzir o braço, contra a resistência. E o teste ele foi positivo, confirmou a tendinite do supraespinhoso, que apresentou a dor, na inserção do músculo. Então, esse músculo, o supraespinhoso, ele é um músculo do ombro que sofre muita sobrecarga, porque ele está ali numa zona crítica entre o acrômio e a cabeça do húmero. Então, nos movimentos de abdução e flexão, pode haver a compressão indevida nessa região, quando é imposto cargas contínuas, que pode resultar na inflamação, a falta da flexibilidade, fraqueza muscular, degeneração, calcificação e a ruptura do tendão. Então, as lesões do supraespinhoso, elas ocorrem com muita frequência em pacientes que costumam praticar esportes ou essas ocupações, que exigem elevação repetida do membro superior. Então, no caso desse paciente, ele estava praticando os exercícios na academia, e às vezes esse atrito, essa compressão repetitiva dos tendões ali, nas estruturas ósseas adjacentes durante os movimentos de abdução e flexão, principalmente quando ultrapassa o limite de 60 graus, pode vir a ir gerando pequenas lesões e chegar no momento que realmente avance, o grau das lesões. Então, essa inflamação do tendão, que a gente chama de tendinite,
como qualquer outro processo inflamatório, tem a dor, né, calor, edema, o rubor ali, que pode, se não tratado, progredir, né, para aumento dessa lesão, para macrolesões e até mesmo a ruptura. E um tendão, a recuperação dele, né, não é tão rápida quando comparada à recuperação muscular, porque o tendão, eles são nutridos vascularmente pela embebção. Então, é diferente, né, dos músculos que recebem o suprimento arterial direto. Então, por isso que às vezes a recuperação dos tendões ela é um pouco mais demorada do que quando tratar da recuperação, por exemplo, de uma lesão muscular. Então, para esse paciente, foi elaborados os objetivos de redução do quadro álgico, do quadro inflamatório, restaurar o arco de movimento, restaurar a força muscular e reintegrar o paciente às atividades de vida diária. E para reduzir então o quadro inflamatório, foi feito utilização do ultrassom no modo pulsado, né, para não gerar calor no início, com frequência de 3 MHz, porque a lesão era uma lesão mais superficial, né, com profundidade ali entre 1 e 2 centímetros, então era essa frequência de 3 que é a indicada. A crioterapia e o TENS para dor, a mobilização articular foi feita no início com a intenção de reduzir o quadro álgico, né, que foi a mobilização grau 1. E depois foi sendo aumentado os graus para continuar com o trabalho de amplitude de movimento. Foi realizado cinesioterapia, exercícios passivos, trabalhar a mobilidade do movimento, e foi evoluindo para exercícios ativos. E foi trabalhado também exercícios de fortalecimento dessa musculatura, né, envolvida ali na articulação. Então, no mesmo dia da avaliação, foi realizada a primeira sessão, né? Então, como eu disse, foi realizado a mobilização articular de grau 1, foi realizado o exercício de pêndulo no membro afetado, somente com o peso do braço, não foi colocado nenhum outro tipo de peso no primeiro dia de sessão. Exercício de flexão com pezinho de 2 kg, exercício de rotação interna e rotação externa com garrote no espaldar, exercício de extensão do ombro com elástico também no espaldar. Aí, posteriormente, foi colocado gelo por 20 minutos, aplicação de ultrassom por 3 minutos e TENS por 15 minutos. Então, com o passar dos dias, né, foi evoluindo os exercícios durante a sessão, foi aumentando o peso, foi aumentando os graus de mobilização, e então foi se percebendo ali a redução da dor do paciente. O paciente também ele foi um paciente que comparecia a todas as sessões, as indicações, né, que foram feitas para ele realizar em casa, ele seguiu todas as recomendações, realizava os exercícios, então foi perceptível, né, a evolução desse paciente. Então começamos a perceber a redução da dor, a redução do processo inflamatório. Ele começou a realizar atividades que ele não estava conseguindo fazer no dia a dia, né? Porque a dor já não estava limitando mais, foi ganhando amplitude de movimento. No dia da avaliação, foi feita a medição, né? E ele estava com uma amplitude de 85 graus. E até o último dia em que eu acompanhei, ele já estava com uma amplitude que ele fazia mais de 160 graus sem dor, sem sentir nenhuma dor.
Então, e no dia da avaliação, né, esse paciente ele estava com o grau de força muito reduzido, porque ele estava com dor, né, estava ali com o processo inflamatório, então ele estava com o grau de força muito reduzido. E hoje ele já apresenta ali um grau de força 5. Então, foi perceptível a evolução desse paciente, né, durante o passar das sessões. Mas foi isso. Eu espero que tenha sido esclarecedor, tenha dado para mostrar para vocês um pouco do que eu vi, do que eu aprendi, né, com o tratamento desse paciente. Então, muito obrigada.